Oi, turma, tudo bem? Turma, hoje vamos falar sobre os movimentos sociais, tá? É o tema da nossa avaliação e é bem interessante. Vamos lá. Opa, deixa eu botar aqui. Movimentos sociais. O que é um movimento social? Em geral, as pessoas consideram o movimento social sob um determinado ponto de vista. Qual o ponto de vista? O das suas reivindicações. O que é, o que ele quer, o que ele pretende, o que ele almeja. Qual o objetivo daquele grupo social, daquele movimento social, né? Já os estudiosos levam para uma outra dimensão. Os movimentos sociais estão envoltos em crenças, valores, história, existem diferenças internas, ações, práticas sociopolíticas diferenciadas, dentre outros tantos fatores. O tema dos movimentos sociais se entrelaça com o da cidadania. Por quê? Porque a gente sempre busca a luta pelos nossos direitos. A sua história é a história dos grupos, em geral os grupos desprivilegiados, porque ninguém luta por um direito que já tem, ou ninguém mexe no que tá bom, sabe? Aquela velha súmula. Pois bem, você luta por algo, por melhorias. Então, sempre é dos grupos desprivilegiados que tentam ampliar os seus direitos de cidadania, o alcance dos protestos, de modo que se estenda até nível nacional ou mesmo global. Uma coisa que se começa em determinado lugar e se estende. Veremos várias. Os movimentos sociais, então, são ações coletivas, né, de um grupo com o objetivo de manter uma situação ou modificá-la. Em geral, eles têm um confronto político de oposição ou apoio ao Estado. Quando eu falo Estado, estou falando do governo, dos governantes. Por exemplo, para quem não conhece essa imagem, é porque não está abrindo os livros, porque essa imagem aparece em história, em geografia, em sociologia, em filosofia, etc, etc, etc. Essa imagem é a imagem mais simbólica que representa a queda da Bastilha, que é o ícone máximo da Revolução Francesa de 1789. Revolução Francesa, a Bastilha era uma prisão, etc, etc. Tudo isso começou com um movimento social. Um movimento social contra os tributos, que estavam onerando a população mais pobre. E culminou com uma mudança que começa na França e se espalha por todo o planeta. Naquele momento, né? Pelo menos quase todo. Os movimentos sociais são uma poderosa força de mudança da sociedade. Essa força pode ser exercida de baixo, a partir de atividades empreendidas por pessoas comuns em graus diversos de associação, ou pode vir de cima. Quando eu falo de cima, os membros da elite, legisladores, governantes, dirigentes, juristas, administradores. De modo que, ao longo desse capítulo, vão ser apresentados esses aspectos dos movimentos, para a gente compreender por que eles são importantes e porque eles fazem parte do processo de construção da democracia do nosso país. Bem, movimentos sociais como fenômenos históricos. Ao longo da história, os movimentos sociais foram percebidos e estudados de diferentes maneiras. Nos anos 50 e em parte dos anos 60, eles eram compreendidos no contexto das mudanças sociais. Na época, ainda prevalecia a noção de que mudanças repentinas causavam desordem. Essa visão é uma visão positivista, né? Que toda mudança abrupta, muito rápida, toda revolução, ela não é boa, porque ela causaria desordem. A palavra é essa. Mexeria com tudo, não ia ficar bom. Prevaleceu essas ideias. Porém, então, esses movimentos, dessa forma, esses movimentos eram vistos como causa de conflitos e revoltas e eram nocivos para a ordem social. Então, as pessoas não viam com bons olhos os movimentos sociais na década de 50, 60. E eu vou falar, ainda tem gente que mantém isso. Tem pessoas que acreditam que se tiver um grupo lutando por direito, é baderneiro. Ah, aquele bando de vagabundo, não tem o que fazer, fica aí no meio da rua. É aquela visão, ó, positivista de Auguste Comte, meu bem. Sim, senhor. Ó, nem sei que século que é, século XIX. Para, a gente está no 21. Acho que já deu, né? Mas ainda assim existem pessoas que mantêm. Representante dessas correntes de pensamento que dispensava análise histórica era o sociólogo Talcott Parsons. Ele afirmava que qualquer forma de greve, qualquer forma de manifestação ou protesto perturbaria a ordem e o bom funcionamento da sociedade.
Uma outra corrente de análise desse movimento social que predominou na Europa no século XX fundamentava-se na perspectiva marxista. Gente, repito, lembrem-se, quando a gente fala de Marx, luta de classes, burguesia versus proletariado. Ou vamos ampliar o leque, né? Elite versus grande massa. Que no caso, elite é os burgueses, aqui os proletários, dá na mesma. Bem, a partir desse ponto de vista, a trajetória dos movimentos sociais era interpretada por meio de conceito de classe social e luta de classe. Então, esse conceito envolvia uma explicação histórica e estavam compreendidos na análise contemporânea, no desenvolvimento do capitalismo. Olha lá, gente, eu sempre coloco charge, é importante analisar charge. Ai, por que não podemos ser todos bons amigos? Disse o patrão. Pois é. Os estudos críticos das diferentes formas dos movimentos identificados no século XX, ainda sobre o impacto da recente Segunda Guerra, preocupou em entender as possibilidades de transformações da sociedade, que acontecia, segundo eles, por meio de reformas ou revoluções. Então, sempre tem, né? Sem movimento não há liberdade. Sempre tem as pessoas lutando. Gente, ninguém, nunca na história deste ou de qualquer outro país, deu direito de graça para ninguém. Ai, deixa eu pensar. O presidente da República acordou feliz hoje e resolveu dar direitos para a população. Vai, me lembra um presidente da nossa República que fez isso. Sem uma intenção, sem uma luta. Não tem. Bem, a partir de meados dos anos 60, as manifestações pelos direitos civis nos Estados Unidos e a eclosão de rebeliões estudantis, primeiro na Europa e depois se espalhando por outros países, inclusive o Brasil, mudaram esse cenário e ampliaram o campo de atuação dos movimentos sociais. Para quem não se lembra, as manifestações por direitos civis aconteceu principalmente pelo fim do apartheid nos Estados Unidos, porque as pessoas negras não tinham os mesmos direitos dos brancos, inclusive o lema era iguais, porém separados. Como assim? Né? Essa foto é emblemática, é um bebedouro para pessoas brancas e o outro escrito pessoas coloridas, né, pessoas de cor. E começou pequeno, ali com núcleos, com células, e se espalhou por todo o país e o restante do mundo, inclusive. Área destinada para banho pessoas brancas. Então, os negros não tinham acesso ao mar. Compreende? Você limita o mar. Você limita o estádio de futebol, de seja lá o que eles estavam assistindo. É uma corda do lado branco, do outro lado negro. Ônibus. Quem é que não se recorda da Rosa Parks, que se sentou na área destinada a brancos e acabou sendo presa, dando início a um núcleo desses movimentos, inclusive. Martin Luther King, que morreu pela causa, mas foi o ápice dos direitos civis, né? O líder dessa corrente de direitos civis nos Estados Unidos. Essa é uma representação da Marcha de Washington, que marchou pelos direitos civis nos Estados Unidos. Pelo direito de igualdade, de tratamento, de poder andar no mesmo lugar, de poder ter acesso às mesmas coisas às pessoas brancas. Quando a gente fala de luta por direitos, embora o direito seja de um grupo, ele envolve vários grupos, nós veremos. Nesse caso, eu coloquei essa foto da Marcha de Washington, que não tinha apenas pessoas negras, porque não eram apenas os negros que estavam incomodados com o regime do apartheid. Você sempre tem grupos que percebem e percebem. Nem sei como dizer, porque é tão óbvio, né? Grupos que veem o que está errado e está do lado correto. Sempre na história você vai encontrar pessoas do lado correto, tentando lutar por direitos, tentando lutar por igualdade, por melhoria, e você vai ter pessoas tentando lutar todos os dias pelo retrocesso, pelo passado, né? O saudosismo pelo passado, um passado péssimo, um passado horrível. Você sempre tem aquele cara que senta na mesa do seu lado, seu tio, seu primo, teu vizinho, tua vizinha, que vai lutar do lado errado.
Os movimentos sociais, as rebeliões estudantis, né, de 68, como eu falei, que começa na Sorbonne, que é a Universidade da França, que nesse período, principalmente as pessoas letradas, os estudiosos que participavam dessas movimentações, se espalhou por várias partes do país, do mundo, inclusive no Brasil, né? Um Brasil que vivia nesse momento uma ditadura militar, e os estudantes fizeram sempre parte das grandes revoluções, principalmente no passado, porque os estudantes estudavam, eles não iam apenas para a escola, não sei se alguém se identifica, mas eles estudavam, eles abriam os livros, eles liam, eles estavam ali para aprender, eles eram críticos e lutavam por isso. Nos anos 70 e 80, as manifestações contra os regimes autoritários marcaram movimentos sociais na América do Sul, na luta pela democracia e pelos retornos do direito da cidadania. Porque durante as ditaduras, os direitos de cidadania são limitados. Não é legal a ditadura, não é bom a ditadura, tá, gente? E quem fala isso que é bom é porque não estudou o suficiente, tá? Porque o meu avô, que morava aqui na Atalaia, morava no sítio, a ditadura era boa, nunca viu um militar. Então, por favor, abre aspas, seja menos, eu sei que tá errado, tô só brincando, mas, por favor, leia, abra um livro, vai ler um pouquinho, vai estudar, não dói, juro, não dói. A luta pela cultura, a luta pelo fim da censura, porque se censurava. Sabe quando a imprensa não pode falar? Hoje, a gente está vendo uma volta da censura. Nunca no Brasil teve tanta falta de liberdade da imprensa como está tendo hoje, no período democrático, pós-ditadura. É a primeira vez. Isso está acontecendo pelas pessoas. No final de semana, os repórteres da Rede Globo foram atacados gravando em Santa Catarina. É a mesma coisa do apanhar em sala de aula, do seu pai e sua mãe apanhar no local de trabalho dele, eles estão trabalhando, isso é um absurdo. Não gosta do jornal, não gosta da TV, não assista. Agora, impedir a pessoa de fazer o trabalho dela com violência, se isso não soa errado para você, então tem alguma coisa errada com você. A partir dos anos 90, os movimentos sociais passaram a ser vistos de maneira difusa, organizados em redes nacionais e internacionais, que reuniram bandeiras e reivindicações locais e globais. Os sociólogos se viram, então, diante da tarefa de encontrar semelhanças e diferenças entre esses movimentos, ou seja, por que os movimentos acontecem, como acontecem, de que maneira, eles têm coisas iguais, eles são semelhantes, eles não são. Então, passaram a investir nisso em lugares totalmente diferentes do globo, na França, na Bolívia, na Polônia, no Brasil, né? Começaram a prestar atenção por que eles aconteciam. Esse é um movimento ambiental, né? Isso aqui é um movimento de protesto pelo fim da ditadura militar no nosso país. A história seria sempre uma variável fundamental para a gente entender os movimentos sociais. Mas a apuração dos seus elementos estruturais se tornou indispensável para compará-los no tempo e no espaço, possibilitando a identificação das transformações que promoveram e pela quais passaram. Quais são as características dos movimentos sociais? Vamos tentar entender quais são as características principais. Bem, esses movimentos podem ser caracterizados pelo caráter de suas ações, ou seja, eles são voltados para transformar a sociedade ou conservar algo ou determinada conquista. Vamos lá. Isso aqui é o MST. Ah, esse bando de vagabundo, blá, 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 o escassachê. Gente, a galera paga um pau para os Estados Unidos, não sei o que significa essa palavra, mas a galera baba ovo, né, dos Estados Unidos. Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os imigrantes ocupavam as terras e as terras passavam a ser deles. No Brasil, as terras foram divididas em 15 capitanias hereditárias, distribuído para 13 capitões donatários, que depois distribuíam essas capitanias hereditárias em sesmarias, e os donos das terras hoje são os donos das terras do passado, que foi passando de geração em geração, geração em geração, dividindo, tem muito filho, muito... Mas, gente, a maioria das pessoas que tem terra em grandes latifúndios no Brasil são descendentes lá de trás. Ah, meu tio tem 3 alqueires. Ah, por favor, eu tô falando do tamanho do nosso país.
Então, teve não foi uma reforma agrária, mas teve uma igualdade ali. E no nosso país não teve. É claro que muitas pessoas que acabam tendo acesso à terra vendem, porque na vila não interessa. Mas existem muitos latifúndios improdutivos no nosso país, como a gente vai ver no capítulo 15 do livro de Sociologia no terceiro ano. A maioria das terras improdutivas no país são de grandes latifúndios. E a maioria das terras produtivas no país é uns 34%, 30 e poucos por cento, não lembro de cabeça, que está na mão dos pequenos agricultores, que é o que fazem nosso país rodar. Conservação e conquista, mudança no preconceito, mudança na visão retrógrada, mudança de tentar interferir na vida do outro. São manifestações coletivas duradouras que não reivindicam ou fiscalizam direitos que não estão sendo cumpridos, que existem a lei, mas não se cumprem. Eles podem também fiscalizar o trabalho do Estado. Não vou olhar nada, né? Duas características comuns devem ser lembradas nos movimentos sociais. Eles não apresentam uma coordenação única. Você não tem um líder do movimento social. Você tem pessoas que encabeçam várias pessoas em vários locais. E as suas ações se desenvolvem em torno de interesses e necessidades, além de reconhecimento para criar uma nova sociedade. Então, eu tenho interesse, tenho necessidades, mas eu também quero ser reconhecido no meu direito. Muitas vezes, o Estado é visto como adversário na luta política. Portanto, a relação é de confronto. Pois é, Brasil, Paraná, Curitiba, 2015. Professores sendo tratados desta maneira. Confronto. Esse movimento social foi por manutenção de direitos adquiridos. Não foi para, queria aumentar o salário. Ai, nossa, super. Vou morrer com tudo que eu ganho. Rica, por isso que eu tenho um Polo 2002 cai nos pedaços, porque eu sou rica. Outras vezes, porém, o Estado é o único aliado capaz de concretizar as demandas dos movimentos. E, nesse caso, os movimentos sociais se unem com o Estado nessa relação de parceria. Olha que lindo, né? Pessoal ali, os operários agradecendo. Vargas, né? Movimento interessante. A ação dos movimentos orienta-se por um repertório. Isso é. Através dos quais se chama atenção para uma causa. Os que usam a luta para transformar essa causa em realidade. Quais são esse repertório? Greve, passeata, panfletagem. Hoje em dia, as mídias, telecomunicações são utilizadas pelos movimentos sociais. E essa organização ela vai variar de acordo com a burocratização, que pode levá-los a adotar meios institucionais na luta política, ou seja, através da lei, né, jurídico, como ocorre em movimentos que se vinculam a partidos políticos, ou se tornam partidos políticos, e mais recente, as organizações não governamentais, que não tem nada a ver com partido político ou com o governo, tá? Que elas se organizam, as ONGs, em torno de uma causa. Devido ao caráter emancipador de libertação de algum tipo de dominação e também da busca pela equiparação de direitos, típico da maioria dos movimentos sociais, por muito tempo se acreditou que a relação do movimento social com o Estado seria apenas de confronto e nada mais. Mas isso só acontece quando o Estado é totalmente centralizador e autoritário, governado por uma elite ou grupo numa sociedade, como durante a ditadura militar no Brasil, de 1964 a 1985. Aí é sempre de confronto, porque o Estado não aceita a manifestação. Você não tem o direito de falar. Deixa eu ver se tá pegando aqui. A voz tá ok? Tá saindo? Beleza, vou voltar que eu recebi uma ligação, mas eu já tento, tá? Só um pouquinho. Tá. Então, parceria e confronto. Mais uma vez, os nossos professores. Que coisa, não é mesmo?
Outra maneira que a sociologia encontrou para compreender os movimentos sociais foi identificar as consequências das suas demandas que trariam para toda a sociedade, caso esses movimentos sociais fossem atendidos. Os movimentos lutam por causas que vão além dos seus interesses particulares. Aí, vamos lutar por uma roupa nova para a professora. Não, gente. Ninguém luta por interesse próprio, é pelo coletivo, né? Então, isso ocorre pela universalização das conquistas, que afetam pessoas no mesmo espaço político, como num país, por exemplo, e pela sua dimensão, nas formas de leis que se estendem à conquista a futuro cidadão. Um direito adquirido hoje, ele vai se estender a pessoas que não lutaram por esse direito. Quer um exemplo? Na Revolução Industrial, as pessoas lutaram, morreram, quebraram máquinas para poder ter direito a um limite de jornada de trabalho. Hoje em dia, o limite de jornada de trabalho é 8 horas diárias, e o que passa disso é paga hora extra, tá? O descanso semanal, não se tinha descanso semanal, você trabalhava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, não tinha descanso. E hoje, quando você encontrar um emprego, você vai ter o seu descanso pela luta desses caras lá atrás. Então, compreendam que eles se universalizam. Começa pelo movimento, um direito coletivo, se universaliza e se garante para a população. No mesmo território, pode se estender para o globo e para os futuros cidadãos que ainda vão nascer. Tá? Mais uma vez, as lutas pelos direitos civis dos Estados Unidos. Essa característica comum aos direitos sociais de universalização pretende verificar se as demandas dos grupos organizados buscam superar uma ordem social estabelecida, propor maior rigidez do sistema político ou servir de apoio ou ampliação à manutenção dos direitos e grupos específicos. Um exemplo do primeiro caso é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, cujo objetivo é mudar a estrutura do uso e da distribuição de terra, que é historicamente, como eu já falei ali atrás, excludente, por meio da reivindicação da reforma agrária, usando ocupações como instrumento de repertório para sua ação política. Tá? Então, confronto. No que se refere aos movimentos sociais, que se estabelecem em relação de parceria com o Estado, pode ser citada a Marcha da Família com Deus para a Liberdade, sempre usando Deus, em 19 de março e 2 de abril de 64. Ai, gente, cadê? Isso aqui, sem querer, eu escrevi errado, tá? Depois eu vou arrumar. Bem, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade marchou, né, contra a ameaça vermelha. Sabe o comunismo? O comunismo nossa, que tá tipo, o comunismo sempre foi usado de desculpa para manipular as pessoas e para impor determinados regimes, como foi o caso. Aqui, você tá certo sim, gente. Contra a reforma agrária que João Goulart, que era o presidente da República, ia fazer. João Goulart sofreu um golpe, ele teve que, né, abandonar a presidência foi tomada por militares. E assim começa em 1964 o regime militar. Cívico-militar, sabe por que cívico? Porque foi apoiado pela população. Olha que lindo. Queremos o governo cristão, né? Verde e amarelo, sem foice nem martelo. Olha que interessante. Muito interessante. É um discurso assim que parece que a gente ainda escuta. Estranho. 2020. Isso é um apoio uma manifestação de apoio ao governo, né? Ou no caso, né, uma ala específica do governo, ok? Não vou falar sobre isso. Vocês têm criticidade para entender. Na busca por ampliação e manutenção dos direitos de grupos específicos, enquadra-se os esforços históricos dos trabalhadores na luta pela cidadania, de mulheres, de negro, de homossexual e outras minorias sociais que foram responsáveis por avanço nessas conquistas. Atualmente, as lutas são travadas pelo exercício desses direitos, ou seja, por sua existência concreta, sua conservação. Leiam. Quem não luta pelo futuro que quer,
tem que aceitar o futuro que vier. A longo prazo, os objetivos das transformações, conservações e organização social levaram movimentos sociais a serem classificados em duas formas, ou revolucionários, que tendem a mudar, fazer revolução, ou reformistas. Tá bom, mas pode ficar melhor. Movimentos revolucionários visam promover uma reorganização radical de toda a sociedade, transformando as leis internas que estruturam o Estado, e também as bases que legitimam sua autoridade e permitem o seu funcionamento. Já os movimentos reformistas aceitam as estruturas do jeito que está a social e política, embora as considerem passíveis de melhorias. Como eu disse, um muda, um reforma. O nome já diz. É possível fazer um recorte na história dos movimentos sociais e suas interpretações em duas categorias gerais e distintas, levando em conta aspectos como o sistema de organização, tipo de relação que estabelecem por seus integrantes, orientações desenvolvidas com as instruções sociais, estruturas serem transformadas em todos os aspectos. Toda vez que a gente vai trabalhar um movimento social, a gente tem que trabalhar a história desse movimento e contextualizar historicamente. Não dá para pensar no movimento social sem pensar no tempo e espaço que ele está direcionado, que ele existiu, tá? A gente vai trabalhar, então, o primeiro modelo de movimento social, que são os tradicionais, que se construíam principalmente na luta dos trabalhadores, desde a consolidação do capitalismo. Se caracterizavam por uma organização vertical, né? Então, você tem ali um líder, uma estrutura mais rígida, um líder não, vários, né? Mas é vertical. Uma estrutura mais rígida, uma estrutura hierárquica. Os integrantes seguem a determinação dos dirigentes, você tem, tipo, sindicatos. Tais movimentos travam fortes embates políticos com o Estado, porque busca transformar a estrutura econômica, social e superar as condições de opressão da classe trabalhadora, seja no campo ou na cidade. Esses movimentos, em grande parte, pretendem assumir o controle do Estado, ou, no mínimo, transformar sua estrutura. Olha lá, chega de exploração, queremos 78%, greve até a vitória. Os movimentos tradicionais podem também ser identificados por suas demandas, como dos trabalhadores por melhores condições de salário, de trabalho, redução da jornada, estabilidade de emprego, a dos grupos que organizaram a luta por moradia, por saneamento, por transporte público, por educação, e também daqueles que se dedicam a combater a estrutura autoritária do governo, como o sistema econômico e político que a sustenta. Esses movimentos deram origem aos sindicatos, às associações nacionais e internacionais de trabalhadores, a partidos políticos, e foram responsáveis por conquistas permanentes referente a direito trabalhista ou garantia social. Essa foto mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por que eu coloquei? Porque foi daí, né, que nasce o Partido dos Trabalhadores e a figura do Lula como um possível candidato a algo. Ele vem porque ele era líder sindical dos metalúrgicos do ABC Paulista. Mas o que isso tem a ver? Gente, eu estou querendo dizer o seguinte, como a gente está falando que eles podem se organizar em partidos e organizações políticas, esse é um caso claro. Você tinha um grupo de trabalhadores metalúrgicos que fizeram uma greve geral, não lembro mais a data, tá? Fizeram uma greve geral, agora foi no final da década de 70, início da década de 80, algo assim. Perdão por não lembrar. Mas você tinha o líder sindical dos metalúrgicos era o Lula. E ele ganhou visibilidade. O Partido dos Trabalhadores, né, nasce daí dessa ideia, ganha visibilidade junto com ele, etc, etc. Posso ter falado alguma coisa errada, porque, né, mas é isso. A identidade dos indivíduos, porém, aspecto necessário para o surgimento de movimento social, muitas vezes não decorre das relações de produção. Sendo assim, outros objetivos de reivindicação passaram a ser incorporados pela sociedade civil, abarcando os mais variados grupos e movimentos sociais, motivados pelo exemplo da conquista dos movimentos tradicionais. Tipo, eles conseguiram, a gente também vai conseguir nossos direitos. A identidade e os direitos das minorias sociais, como as mulheres, os negros, os homossexuais, e a conservação do meio ambiente, a coexistência de diversas expressões culturais, são algumas das reivindicações que ganharam e continuam ganhando força a partir do final do século XX. Os chamados novos movimentos sociais redirecionam o centro das demandas sociais no âmbito da economia para a cultura. Então, a gente não está falando de melhoria de salário, agora a gente está falando de cultura, de vivência, de experiência.
A luta pela formação de movimentos inspirados em relações horizontais. Seus integrantes têm maior autonomia. Não deixam somente nas mãos do Estado a responsabilidade de atender suas reivindicações. Buscam transformar os comportamentos e os valores da sociedade. Olha só, são os novos movimentos sociais, né? Vários movimentos sociais que surgem em torno de interesses na horizontal de várias pessoas. Tá. Os movimentos sociais podem ser caracterizados por sua organização, a sua consciência coletiva e por objetivos políticos. Esse sistema de expressão pública foi precedido por manifestações de mobilização social que ainda não tinham um caráter político explícito, nem uma linguagem própria, como aconteceu na Europa durante a Idade Média, por exemplo, com as revoltas de escravos, as seitas anticlericais e levantes camponeses, né? A luta por organização política surge depois. Antes não tinha essa luta com a organização política, como por exemplo no caso das revoltas camponesas dos Jaquerriers, não tinha, tá? Eram os camponeses contra os impostos, mas não tinha essa organização política em si. Já a Idade Moderna já marca a idade da substituição do modo de produção feudal pelo capitalista, atrela o crescimento do comércio das cidades, e nesse tipo de economia, caracterizada pelo acumulado de capital, a propriedade privada e os meios de produção são essenciais à sobrevivência e começam a fazer parte dos movimentos sociais. Tá? A gente vai ver isso mais pra frente no capítulo 9 e 11. Foi nessa época que começa a se receber um salário em troca da força de trabalho, inaugurando a sociedade de classes. De acordo com Marx, a modernidade é marcada pelas relações antagônicas entre a burguesia, os donos da produção, e os proletários, os trabalhadores assalariados, em que os interesses de um grupo se opõem ao interesse do outro grupo. Burguesia versus proletariado, toda vez que a gente fala de Marx, a gente está falando de luta de classes. Uma charge. Observe, não preciso falar, não é mesmo? Assim, a vida comum nas fábricas e nos bairros operários e as experiências cotidianas compartilhadas produziram solidariedade e consciência dos interesses comuns do conflito de classe. Característicos da era moderna, tá? As relações sociais que emergiram nas contradições da vida, vamos ver. Os trabalhadores começaram a ter consciência de classe, perceber que eles precisavam melhorar o seu jeito de viver, seu jeito de trabalhar, ter mais retorno, e começaram a lutar por isso, para conseguir transformar a estrutura social. Às vezes nosso livro fala um pouco difícil, então aqui uma luta, né, no início do século, óbvio que não é no Brasil, mas estamos aí, ó. Autores clássicos que inauguraram os estudos sobre os trabalhadores no mundo capitalista, inspiraram ou protagonizaram revoluções, são os tão temidos Marx, Engels e Lenin. Tá aqui, ó. Não necessariamente nessa ordem, mas aqui tá Lenin, Engels e Marx. Bem, influenciaram muitas teorias contemporâneas sobre os movimentos sociais, como o processo de interação entre trabalhadores, capitalistas e Estado. Essa concepção levou os teóricos a não reconhecer como movimento social manifestação que não contestava a estrutura social e a organização do Estado. O movimento dos trabalhadores foi responsável pela conquista de muitos direitos trabalhistas, como eu falei no começo, e desempenha até hoje importante papel nas disputas políticas e nas ações do Estado. Movimento estudantil, estão acabando, viu, gente? A juventude assume seu papel na construção da sociedade. Diferente do movimento dos trabalhadores, o movimento estudantil é policlassicista, tem pessoas rica, pobre, e ele é muito efêmero, ele muda muito, tá? Por quê? Porque você é estudante hoje, daqui 2 anos você, no caso de vocês, talvez não serão mais. Não sei que reprovar. Espero que não. Bem, mas eles passaram a ter um importante papel. Ações estudantis são citadas desde o século XVIII, mas o movimento ganhou destaque e força a partir do século XX, em especial na década de 60, como a gente falou ali atrás, quando se envolveu efetivamente em manifestações de massa em diferentes partes do mundo, lutando por transformações no sistema educacional, foi primeiro na Sorbonne, no sistema educacional, depois também mudança na sociedade, por que não? Os movimentos estudantil brasileiro, capitaneado pela União Nacional dos Estudantes, a UNE,
nos anos 60 e da luta contra a ditadura a partir de 64, sofreu repressão, foi colocado na clandestinidade, na ilegalidade e teve líderes presos ou assassinados. Isso, a ditadura assassinou estudante. Mas a ditadura é legal, né? Não. Nas últimas décadas, o movimento estudantil esteve presente em diversos momentos históricos na vida política brasileira. Luta pela anistia dos presos políticos, que voltaram, né? Direta Já, Fora Collor, manifestação contra as privatizações. Essa eu participei. Em muitos outros países, não vem sendo diferente. Os estudantes têm sido protagonistas na defesa da democracia, dos direitos humanos e das minorias. Isso é o Fora Collor, né? Início da década de 90. Olha só, né? Como os estudantes passaram de protagonistas da própria história para... Ah, não vou ler isso, não. Ah, eu não assisti, não. Você fez atividade? Copiei do Brian. Só uma crítica. A partir dos anos 1970, o século XX testemunhou transformações significativas em relação às demandas publicamente encampadas pelos movimentos sociais tradicionais. Na época, ganharam destaque outros movimentos, o feminista, o negro, o ambientalista, entre outros. A emergência desses novos movimentos sociais mudou o foco dos critérios da análise utilizada pelos movimentos tradicionais. Não é a mesma análise, nem a mesma forma que eles agem. Nesse contexto, a ação política foi redefinida como uma dimensão que abarca todas as práticas sociais e não apenas em torno do Estado. Com o reconhecimento de uma escala microsocial da política, pela análise das camadas menores ou mais homogêneas, formadas por laços sociais sólidos, a análise dos movimentos não se concentra em apenas uma forma de ação, mas na identidade coletiva dos grupos, que na maioria das vezes enfrentam conflitos com identidades sociais preconcebidas. O preconceito. Ideias, identidades sociais preconcebidas. Seja negro, seja LGBT, seja contra a mulher, seja o que for. Em sua maioria, os novos movimentos sociais estão mais preocupados em garantir a consolidação dos direitos aos grupos minoritários. Seus procedimentos de atuação não envolvem políticas de cooperação com agências estatais, não. Nem mesmo com o sindicato. Não tem o sindicato das feministas, o sindicato da LGBT. Gente, não. Só luta por direitos. Direito à justiça, né? Preferem muitas vezes ações diretas que visam usar a mídia para ampliar o seu público. E assim, mudar valores que reproduzem preconceitos, práticas discriminatórias e opressivas. Manifestações de uma cultura que nega direitos básicos de grande parte da população, como nós, mulheres, que passamos essa semana. Quem é mulher no Brasil e leu e assistiu o vídeo da audiência da Mariana Ferrer sabe do que eu estou falando. Negar direitos, a gente tem que lutar por direitos. Eu não vou nem adentrar nesse assunto, porque é muito recente, mas quem viu sabe do que eu estou falando. E esse movimento, Vidas Negras Importam, começou com a morte da... Eu devia ter colocado, eu coloquei no outro slide, esqueci nesse, para outra turma. Esqueci o nome dele. George Foster, ou Foreman, uma coisa assim, desculpa. Que foi morto numa ação policial, onde o policial ficou por vários minutos com o joelho no pescoço do cara até ele morrer por falta de ar, cara. Tá? É umas coisas assim que não tem como. Começa num lugar e se espalha, como eu falei, dos movimentos sociais. Um exemplo concreto da trajetória do movimento negro, que vem construindo lutas pela ampliação dos direitos por meio de um debate institucional, defesa das políticas e ações afirmativas. Mas sem deixar de lado o desafio de fortalecer a sua identidade e transformar as relações sociais no cotidiano, combatendo as práticas racistas. Entretanto, em uma escala macrosocial, que abrange camadas mais heterogêneas, diversas, diferentes, nas quais os laços sociais não são tão sólidos, esses movimentos criticam a nova configuração econômica e cultural do capitalismo tardio.
expansão das relações de mercado para diferentes esferas da vida social e cultural, padronização produzida pelos meios de comunicação de massa, burocratização da vida cotidiana, insegurança no mundo de trabalho, etc. Quando vocês leem isso e não entendem, a gente observa. Expansão das relações de mercado para diferentes esferas da vida pessoal. Vamos pegar o negro de exemplo. O negro não encontra o mesmo trabalho que o branco, não ganha igual o branco. Se a gente pegar a mulher não ganha igual o homem. Ela trabalha no mesmo emprego, ganha menos. Às vezes são vedados alguns trabalhos, vetados, não, esse você não vai participar, como de liderança, etc. Padronização da cultura. Vamos pegar a mulher. Qual que é o padrão da mulher? Perdão da expressão. Aquela mulher gostosa, seios fartos, cintura fina, sem barriga, quadril ou magra. A mulher que foge desse padrão não se encaixa. E quando a gente fala de negro, os padrões estão sempre lá. Loira, olhos claros, pele branca. O negro não se encaixa, o gordo não se encaixa. E assim por diante. Então, essa padronização tem que ser mudada. Eles lutam por isso, sim. Representatividade importa. Em grande medida, podemos dizer que a análise dos novos movimentos sociais destaca as seguintes características. A atuação como uma rede de troca de informação e cooperação. Em contraponto, a centralização dos movimentos tradicionais, que tem uma hierarquia vertical e líderes militantes. Então, agora é uma troca de cooperação, todos juntos, não tem um líder, tá? Tendência de a base social de militantes ir além da estrutura de classe, reunindo em torno de uma mesma causa ativistas de diferentes posições e estrutura social. Então, não é um grupo de metalúrgicos, é pessoas diferentes, diversas. Emergência de novas dimensões de identidade. Exemplo que acontece com o movimento feminista, com o do negro, ou com o movimento pelo direito dos homossexuais. Tá? Então, todos têm direitos à identidade. Incorporação de aspectos íntimos e individuais da vida humana na sua ação. O casamento, por exemplo, é íntimo. Tem pessoas que lutam por isso, né? Até o Papa deu seu parecer por esses dias. Alternativa aos canais convencionais de participação das democracias ocidentais, que vem sofrendo com seguidas crises de credibilidade com partidos políticos e organizações sindicais. Essa nova linha de organização política acompanha uma concepção da sociedade civil que aceita a existência de um espaço ocupador por uma série de instituições que não são o Estado ou o mercado. Esse espaço vem sendo ocupado principalmente por ONGs, tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo. Nesse espaço ocorre a mediação dos grupos, indivíduos e o sistema governamental, sob o princípio da ética, da solidariedade, de uma perspectiva liberal, na qual as relações pessoais e diretas dispensam as participações dos líderes e mediadores, tá? A gente luta sim. Essa configuração deu origem a uma esfera de existência social que ficou conhecida como esfera pública não estatal. Os novos atores políticos configuram uma alternativa à organização e atuação da sociedade civil e passam a agir na esfera pública, que antes era só do Estado. Tal configuração pode ser analisada mediante duas visões antagônicas, né? Por um lado, como a redefinição da forma de organização dos diferentes setores da sociedade, pela ocupação de espaços nos quais a atuação estatal não é o suficiente, ou simplesmente não existe. E por outro, apenas como mais um eufemismo para as privatizações da esfera pública, que se consolida com as políticas neoliberais. E aqui fica a reflexão e o final da nossa aula, né? Teu dever é lutar pelo direito. Mas o dia que encontrares o direito em conflito com a justiça, lute pela justiça. Galera, então é isso, tá? Nós vamos finalizar aqui. Façam a prova. Tudo que tem na prova eu falei, ou tá ligado com o que eu falei, ok? Tipo, mas você não falou desse movimento aqui, mas eu falei do movimento como um todo. Então, vamos fazer a relação? Vai lá e boa sorte. Tchau.